Toda maternidade é única, mas nossas histórias se conectam. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou mãe da Maria Luísa, que eu falo que é meu furacãozinho, que ela é maravilhosa, é uma figurinha, que eu sou apaixonada, agitadíssima, e uma graça, assim, onde ela passa, ela encanta. É uma criança que todo mundo gosta. E já começa até a me emocionar de falar dela. Que eu acho que não tem como a gente falar de filho sem ficar emocionado, né? A minha maternidade foi planejada, mas eu acho que eu não estava tão preparada, assim. Eu acho que a gente nunca tá, né? Preparada, porque realmente é uma mudança de vida muito grande, é muito avassalador. E a minha gestação foi uma gestação tranquila até eu ser demitida enquanto eu estava grávida. E aí eu meio que fiquei depressiva, enquanto mulher, enquanto profissional, fiquei me achando descartada. E aí tive uma diabetes gestacional, provavelmente, muito provavelmente por conta, né, do estresse também. Mas consegui lidar com a diabetes sem problema nenhum. No final da minha gestação, o meu ex-marido foi demitido também. Mas tivemos, né, fomos para ter o neném, estava tudo programado. Cheguei na maternidade, tudo tranquilo. E quando ela nasceu, apesar da Ultra falar que ela era um bebê muito grande, que eu precisava, inclusive por conta da diabetes gestacional, tirá-la, não deixar ela crescer tanto, ela já estava com 39 semanas, falava que estava com quase 5 quilos e 4 quilos e tanto, e 51 centímetros, se eu não me engano. E aí fomos para cesárea e ela nasceu, só que quando ela nasceu muito molinha, não era um bebê gordo, era um bebê magrinho, mas realmente comprido, nasceu muito molinha, sem chorar. Ela ficou durante um tempo sem chorar, se eu não me engano foram uns 3 minutos, foram os 3 minutos mais longos da minha vida. Ela nasceu, não chorou, a minha ginecologista tinha me falado que isso poderia acontecer. A gente sabe também que com a diabetes gestacional a criança tem uma tendência a fazer uma baixa de glicose ou ter alguma questãozinha respiratória. Já estava preparada para isso, achava que estava. Mas quando ela nasceu, eu percebi que todos que estavam em mim, né, fazendo a cirurgia em mim, se voltaram para ela e nada dela chorar. E naquele dia eu acho que eu nunca rezei tanto sem rezar. Isso foi engraçado, porque eu pedi a alguém, né? Eu sabia para quem eu estava pedindo, mas eu só falava, chora, chora, por favor, chora. E aí ela deu um gemidinho e levaram ela embora. E eu fiquei sem saber, depois ali na sala de parto, sem saber se aquilo tinha sido suficiente ou não. Graças a Deus ela ficou bem. Aparentemente ali, né, nos primeiros meses ela estava bem, não aparecia nada. E aí com 3 meses de idade, a gente reparava que ela era um bebê que dormia muito, que não fazia muitas coisas, ficava o dia inteiro dormindo, era um bebê muito molinho. A gente via que ela não segurava a cabecinha direito. E quando botava roupinha, ela gritava de dor, era quase as únicas horas que ela gritava de dor. E aí consegui levar numa pediatra que avaliou ela e percebeu que ela tinha, além de uma torcicolo congênita, ela tinha uma hipotonia generalizada. E aí, desde então, a gente começou numa fisioterapia nela. Graças a Deus, ela atingiu todos os marcos que ela precisou. Ela hoje é uma criança super saudável. Logo depois disso, veio uma alergia alimentar bem severa. Uma alergia à proteína do leite, à soja e ao mamão, que foi a primeira frutinha que ela experimentou. E foi uma fase muito difícil, porque por conta da alergia, ela acabava não ganhando muito peso, eu tinha que amamentá-la, né, com mais frequência, em livre demanda, e era bem desafiador, enquanto mãe, né, enquanto mulher, enquanto exaustão, né. Ela começou a acordar muito de madrugada, e aí era muito exaustivo.
Eu acho que a partir daí eu comecei a ficar um pouco depressiva, assim, acredito eu, com uma fobiazinha de dormir. Eu tinha muita dificuldade para dormir, porque eu sabia que ela ia acordar logo em seguida. Mas, enfim, o tempo foi passando, a gente foi se acostumando com essa situação. Eu amamentei ela até 2 anos e 8 meses. Ela teve alergia até os 6 anos de idade, mas graças a Deus hoje está curada. Hoje também trabalho em 2 empregos. Ela é uma criança muito hiperativa, tem as dificuldadezinhas dela, faz 4 terapias, então a gente tem toda uma vivência do dia a dia mais difícil, assim, mais complicada. Tem que ajeitar os 2 trabalhos com a terapia. Mas, assim, eu falo que Maria Luísa foi muito bom na minha vida, porque ela meio que me libertou, ou ela me virou do avesso, né? E eu realmente percebi que o avesso era o lado certo, né? E foi ela que me fez amadurecer, que me fez entender a vida, que me fez entender muito o que é ser família também, apesar de vir de uma família que tem muito esse conceito do que é ser família, mas somos eu e ela, né? E ela depende de mim, eu dependo dela, costumo dizer isso. E ela me reconectou comigo mesma, né? Vendo as dificuldades dela, eu me observava criança, me reconhecia criança. E hoje adulta, depois de muita terapia, depois de uma depressão difícil que eu passei, eu consigo me reconhecer e eu consigo me libertar até de muitos rótulos que eu mesma me dava. E foi Maria Luísa que trouxe isso para mim. E eu agradeço muito a ela por tudo que ela fez e faz por mim. É por ela e por mim também, não só por ela, mas por ela e por mim, que eu levanto todos os dias e enfrento todo o cansaço, toda a falta de recurso. Enfim, a vontade de às vezes ficar sozinha, de não conversar com ninguém, de não ouvir nada. Mas eu passo por isso por ela e por mim também. Cada história importa. Cada vivência nos aproxima. Juntas criamos pontes, não muros. Nossas histórias se conectam.